Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre uma vida com propósito. Porque todos nós somos dirigidos por alguma coisa. Mesmo aqueles que acham que não são, eles são dirigidos por algo. Por exemplo, o que dirige a sua vida? Alguém que vai dizer, pastor, a minha esposa. Ou então, algum filho vai dizer, minha mãe que dirige a minha vida, ela que quer que eu faça tudo como ela quer. Bem, mas há outras coisas, há outras forças que dirigem a nossa vida. Há outras vozes que dirigem a nossa vida. Então, por exemplo, muitas pessoas são dirigidas pela pressão social. E a pressão social é muito forte, realmente. Tem muita gente que tem medo de fazer escolhas, de falar coisas por causa do que os outros vão dizer, do que os outros vão, pensar a meu respeito. Então a pressão social, muitas vezes, dirige as pessoas. E tem muita gente que não vive a vida que queria por causa da pressão social. Não faz o que deveria fazer por causa da pressão social. Outros são dirigidos por uma busca por prazer, acham que a vida é um parque de diversão, só querem se divertir, só querem fazer coisas que dão prazer, só querem nada que custe alguma coisa, não querem fazer esforço, querem viver a vida como se fosse um parque de diversão, uma Disneylândia, ou então um lugar de promiscuidade, só querem prazer. Bom, alguns vivem a vida com essa perspectiva, e isso dirige as suas escolhas, dirige o seu pensamento. Outros, o que dirige a sua vida é o dinheiro, é a busca por dinheiro, por ter mais. E aí, meus irmãos, existe uma coisa que quem busca dinheiro é incrível, nunca vai ser suficiente. Você chegou num nível, vai querer subir mais, comprou algo, vai ter que comprar algo maior, e vai ter que trocar aquilo por outra coisa, enfim, e a busca por dinheiro também dirige a vida, e tem muitas pessoas que por causa do dinheiro, sacrificam a família, sacrificam a fé, sacrificam pessoas, os seus pais, seus filhos, enfim, porque tudo gira em torno de ter, de conquistar mais, de ter algo, de ter mais recursos, mais dinheiro. Alguns são dirigidos na sua vida por busca por reconhecimento. Querem ser alguém popular, alguém respeitado, alguém que lidera, alguém que é reconhecido, alguém que tem muitos seguidores, alguém que é um influenciador. E aí a busca por reconhecimento, a pessoa, ela só pensa nisso, ela esquece o que realmente vale a pena, o que realmente é importante, porque ela se move na busca por reconhecimento. Eu não sei se alguma dessas coisas dirige a sua vida. Se alguma delas dirige a sua vida, eu quero te dizer que essa força que tem dirigido a tua vida, ela não está em sintonia com o Evangelho. Porque o Evangelho vai dizer, a resposta bíblica ao que dirige a nossa vida se chama propósito de Deus. O que deve dirigir a vida de cada um de nós é a vontade de Deus, o propósito de Deus, o desígnio de Deus. E a Bíblia diz em Provérbios 16:4 que o Senhor faz tudo com propósito. Amém, gente? Você crê nisso? Se Deus faz tudo com propósito, o tudo inclui você e eu, amém ou não? Inclui você e eu. Se Deus faz tudo com propósito, você foi criado com um propósito. Você não está nesse mundo por acaso. Você não é um acidente. Você é alguém criado à imagem, semelhança de Deus, alguém que é amado por Deus, alguém que tem a atenção de Deus, para que você viva e cumpra um propósito de Deus. Então a pergunta mais importante da noite é, ok, pastor, estamos de acordo, Deus me criou com um propósito, como que então eu vivo esse propósito? Como eu descubro esse propósito?
Como eu vou viver esse propósito? Qual é o propósito da minha vida? Bem, eu não vou te dar uma resposta objetiva, mas eu vou te fazer pensar sobre isso. Porque é você que vai encontrar a resposta. Porque o seu propósito é diferente do meu propósito. É diferente do propósito de outros que estão aqui. Nós temos coisas em comum a fazer, sim. Mas cada um de nós tem um chamado, tem tarefas, tem uma missão diferente. Que se completam, mas que são única e específica. Por isso, meus irmãos, a pergunta para você saber sobre qual o seu propósito, ela começa em alguém ou em algum lugar. E a primeira revelação bíblica para você é: tudo começa em Deus. Então, se você quer saber qual é o teu propósito, tudo começa em Deus. Pense em Deus. Coloque Deus na equação. Bem, como eu posso, como a minha vida se encaixa naquilo que Deus quer fazer na minha geração, no meu lugar que eu estou, nesse tempo, nesse lugar. Tudo começa em Deus. As perguntas começam em Deus. Não é o que eu gosto de fazer, não é o que alguém diz que eu tenho que fazer, mas é perguntar para Deus. Tudo começa em Deus. Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Efésios 2,10 vai dizer: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Meus irmãos, a vida começa em Deus. A missão foi dada por Deus, e a direção é revelada por Deus. Tudo começa em Deus. Então, uma boa pergunta é: como o que eu vou fazer vai glorificar Deus? É Deus que está trazendo essa oportunidade? É Deus que está abrindo essa porta? Deus está nesse movimento? Será que isso vai ser usado para a glória de Deus? Será que isso está alinhado com a vontade de Deus? As perguntas começam em Deus. Ei, nem tudo que te oferecem foi Deus que mandou, tá? Presta atenção nisso. Nem toda oportunidade foi Deus que mandou. Então, por isso eu tenho que ter o discernimento, discernir tudo espiritualmente. Deus está nesse negócio, nesse movimento, isso é de Deus, isso está alinhado com o plano de Deus, isso vai honrar a Deus, isso vai glorificar a Deus, isso vai cooperar com o Evangelho, isso vai trazer um sorriso nos lábios de Jesus. Essas são as perguntas que eu faço, para saber se o que eu estou pensando está alinhado com Deus. Meus irmãos, os seus planos começam em Deus. Você quer saber onde vai morar? Pergunte para Deus. Não tem um versículo bíblico dizendo: você vai morar na QN 5, sei lá. Não, não tem esse versículo. Mas tem princípios, tem sinais que Deus vai nos mostrar. Fique atento aos movimentos de Deus, às indicações, aos sussurros. Deus usa pessoas, Deus usa a natureza, Deus usa circunstâncias, Deus usa muitas coisas. O nosso desafio é estar atento. Ei, eu não sou aqui um físico, um engenheiro profundo aqui, mas eu quero te dar uma pequena ilustração disso. Pensa no seguinte: existe nesse lugar muitas ondas eletromagnéticas, sim ou não? Quem aqui é físico aqui? Engenheiro, sabe disso, né? Há muitas ondas aqui eletromagnéticas, que conectam o quê? Rádio, internet, forno micro-ondas, televisão, enfim, satélite. Há muitas ondas aqui que estão em todo o planeta, estão em todo lugar. As ondas eletromagnéticas estão espalhadas pelo mundo. Agora, o que precisa? Um conector, um receptor, né? Para que você ouça aquela onda, para que aquilo vire um sinal de internet, precisa ter um receptor ali, um aparelho, para que ela se conecte ali e tenha internet. Para ouvir o rádio, mesma coisa, tem que ter um aparelho. Gente, essa é uma boa figura. Deus está espalhado, Deus está agindo na terra, está se movendo na terra. Nós temos que nos conectar com Ele. Perceber para que o sinal dele
né? Para que essa figura, Deus presente no mundo, eu possa ser encontrado por Ele. Pegou a visão aí? Conectou, baixou o drive, pegou, entendeu? É isso, é a gente se conectando com esses sinais de Deus, ouvindo a voz de Deus. Por isso eu devo perguntar a Deus, qual a carreira que eu vou seguir? Não pergunte apenas para um professor, pergunte para Jesus, qual a carreira que tu vai seguir, qual o concurso que tu vai fazer, qual o trabalho que tu vai trabalhar, qual a cidade que tu vai viver, qual a igreja que tu vai congregar, com quem tu vai casar e construir uma família. Pergunte para Deus, tudo começa em Deus. Às vezes a gente começa a fazer planos, fazer escolhas, que nem consulta a Deus, depois a gente vai lá e diz, Deus, agora dá um jeito, agora conserta, né? Não, pergunte para Deus antes, e só se mova, quando tiver a certeza que Deus está te movendo nesse lugar. Meus irmãos, entre o chamado e a realização tem um caminho, tem um processo, fique atento a isso, viva o processo. Tem uma frase que eu digo muito, que é a seguinte: comece os seus planos pelo final, pois o fim de tudo deve ser a glória de Deus. Alguém entendeu isso, amém? Comece pelo final. O final é como isso vai glorificar Deus. Como eu trabalhando naquele lugar, Deus vai ser glorificado. Como eu morando naquele lugar, Deus vai ser glorificado. Como eu servindo naquele ministério, Deus vai ser glorificado. Como eu ajudando aquela pessoa, Deus será glorificado. Comece pelo final. O final sempre é a glória de Deus. E sabe o que Deus faz agora? Já que Deus nos criou com um propósito, já que tudo começa em Deus, sabe algo que Deus costuma fazer? Deus costuma unir pessoas com o mesmo propósito. Alguém que entendeu? Alguém falou amém aqui? Só alguém entendeu? Por causa desse amém eu vou continuar. Deus costuma unir pessoas com um propósito comum. Deus vai unir um casal que vai buscar a vontade de Deus para casar. Dois, quem que é solteiro? Quem que é solteiro? Bem, você é solteiro, você vai orar assim: Deus, tem alguém com o mesmo propósito que eu, nesse mundo? Se tem alguém que está com o mesmo propósito, a mesma motivação, a mesma direção de vida, eu quero encontrar essa pessoa, para que a gente possa andar em unidade. Deus vai fazer com que você encontre alguém com o mesmo propósito. Quando eu conheci a Ana, nossa primeira saída, fomos ao cinema e fazer um lanche. Não éramos nem namorado ainda, eu estava ali cortejando, sabe, ali cercando. Eu disse para ela: tu já considerou a possibilidade de ser esposa de pastor? Eu não enganei ela, né, irmão? Não foi enganada, não foi iludida. Porque eu queria casar com alguém que tivesse como alvo da sua vida servir no ministério, e pastorear comigo, e ser companheira, e ser colaboradora, enfim, não podia ser com alguém diferente. Eu me lembro, antes de eu namorar a Ana e casar com ela, eu tive uma outra namorada. Pega agora a lição. Namorávamos, eu e ela, uma boa menina, querida, simpática, legal, tudo bacana. Aí eu fui num congresso. Naquele congresso, Deus falou comigo. Eu tinha ali 19, 20 anos. E Deus disse, eu tinha 19, 20 anos. E Deus disse: olha, eu quero você para ser um pastor, um pregador do evangelho. Eu quero que você viva para isso. Eu voltei para minha cidade, fui falar com ela. Ela ficou: não, eu não quero isso, aí não é para mim. Eu pensei: bom, então você também não é mais para mim. Você não é para mim, porque eu quero servir, casar, construir uma vida com alguém que tem o mesmo propósito que eu. É isso. Aí surgiu a Ana Paula, aí Deus uniu, Deus cruzou o caminho, porque Deus une propósito, gente. E sabe, eu fui servir a Deus lá em Porto Alegre, pastorear uma igreja lá, enfim. Um dia, nós estávamos lá, sem ministro de adoração, nós tínhamos lá um ministro de louvor que tinha saído, enfim, ido
embora, estávamos procurando um ministro de adoração. Aí apareceu lá algumas pessoas, alguns candidatos, entre os quais o Rodrigo. Conversamos, o Rodrigo mesmo já falou isso, ele era da lista o menos provável, mas Deus uniu o nosso propósito. Deus uniu, disse: não, você vai trabalhar junto com ele, ele é o cara. E aí nós começamos uma parceria ali, meus irmãos, que eu pensei que tinha acabado em janeiro de 22, aliás, de 23, que tinha acabado lá quando eu disse tchau, mas não acabou, Rodrigo. O propósito continua. E assim a gente vai. Aí, meus irmãos, eu vim aqui para Brasília, não conhecia ninguém em Brasília, ninguém, na igreja Batista Sião. Eu não vim para cá porque eu tinha muitos amigos aqui, aliás, eu não tinha nenhum amigo aqui na igreja, não conhecia ninguém. Aí sabe o que Deus fez? Deus foi me cercando de pessoas, foi unindo propósitos. Trouxe o Yannis, hoje já passou comigo, trouxe lá o Eberson, trouxe, enfim, vários aqui que eu não vou ficar falando não, mas várias pessoas. Foi unindo propósito. E hoje tem uma equipe incrível aqui na igreja, gente maravilhosa, servindo juntos. Por quê? Porque Deus vai unindo propósitos. Ei, sabe aqueles amigos especiais que estão na tua vida? Aqueles que você não abre mão? É porque Deus colocou para ser companheiro de jornada com você. Deus uniu propósito. Amizades que duram, que fazem bem, são aquelas que têm um propósito comum. Sabe por que você precisa fazer parte de uma igreja como essa, ou enfim, como uma igreja de Cristo? Porque numa igreja a chance de você encontrar pessoas com o mesmo propósito é maior. E aqui tu vai encontrar gente com o mesmo propósito que você. Querem servir a Deus, querem amar o próximo, querem viver em santidade, querem alcançar os perdidos, querem ajudar as crianças, querem ajudar os casais, querem preparar a próxima geração, querem ser generosos, querem ser altruístas, querem se sacrificar pelos outros. E nós temos aqui muitos propósitos em comum. A Jane, querida Jane, está lá atrás. A Jane começou a querer fazer um trabalho com famílias atípicas. Adivinha o que houve com ela? Deus cercou ela de pessoas com o mesmo desejo, e nasceu o Ministério de Famílias Atípicas, e tem lá um monte de gente agora. Por quê? Porque Deus vai unindo propósitos. Tudo começa em Deus. A resposta não está em você. Qual é o meu propósito? Eu vou descobrir sozinho aqui, fazendo aqui alguma coisa. Não vai dar ruim. A resposta está em Deus. Tudo começa em Deus, amém, igreja? E Deus vai unindo o propósito, vai unindo, vai fazendo a obra. A segunda lição importante: a vida terrena é temporal e a vida eterna é com Deus. Para você entender o teu propósito, você não pode mirar só nessa vida. Forte, né? Para você entender o teu propósito, tu não pode mirar só nessa vida, porque essa vida é temporária, transitória. Ei, todos aqui têm uma senha. A nossa vida é um sopro, é transitória. Alguns vão ficar um pouco mais, alguns um pouco menos, mas a vida é transitória. Por isso eu preciso pensar num propósito que vá além dessa vida, que dure mais que essa vida. O apóstolo Paulo nos ensina isso, 2 Coríntios 4,18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Para você viver um propósito de Deus, tem um preço a ser pago, importante. Você não pode se apegar demais àquilo que é transitório. Sim, tem apego, tem zelo, claro que tem. Eu tenho zelo com a minha família, tenho zelo com as coisas que eu tenho, claro, ok, está certo isso. Mas eu não posso me
pegar num nível demasiado, porque tudo é transitório. Tudo é transitório. Sabe aquela coisa, enfim, sabe aquelas coisas que tu mais gosta? Sabe esse teu teclado aqui, Rodrigo? Tu gosta desse teclado? Tu gosta dele? Um dia alguém vai jogar fora isso aqui. Um dia vai perder o valor. Um dia vai perder o valor. Hã? Vou tentar impedir que você foi. Claro, não, mas vai demorar. Mas a luz da eternidade, daqui a, 100 anos, isso aqui vai ser, ninguém mais vai usar. Sabe, Ricardo, as tuas medalhas que tu tem lá das corridas, que tu gosta, um dia, daqui a muito tempo, elas vão ser descartadas. Alguém vai descartar. Sabe, a tua casa que tu gosta tanto, um dia não vai mais existir. Teu carro que tu tem tanto zelo, um dia não vai existir mais. Tudo é transitório. Então você pode cuidar, zelar, sim, claro, mas não se apegue demasiado. Nada e ninguém é nosso. Nem os teus filhos são teus. Eles vão, voar, um dia vão embora para a Pensilvânia, e tu fica aí na mão. Um dia eles vão embora, sai voando, é isso. Então, viva lembrando disso, tudo é transitório, temporário. Mire naquilo que é eterno. Faça planos que vão ecoar na eternidade. Faça planos que vai ir além da tua vida. Tem um ditado popular que quem planta tâmaras não planta para si, porque elas duram, uma árvore de tâmaras, para dar tâmara leva uma geração, muitos e muitos anos. Quem plantou, quando nós fomos a Israel, eu e a Ana, a gente viu lá árvores de tâmaras, gigantes. Sabe qual foi a única certeza que eu tive? Que quem plantou aquela árvore não estava mais vivo, porque levam anos e anos. Mas, meus irmãos, mire naquilo que vai durar mais que você. Mire naquilo que é eterno. Ei, deixa eu falar uma coisa para você também sobre apego. Aqui entre nós, eu vejo aqui pelos cabelinhos brancos, que já temos vários irmãos e irmãs que são aposentados. Amém por isso. Eu sonho também ser aposentado. Eu quero chegar lá, quero chegar lá também. Sabe o que a aposentadoria diz para mim? E diz para nós que ela não é o fim da vida. Ela é só o fim de um ciclo. Começa um novo agora. Você que se aposentou, Lília, Antônia, tantos outros, você pode fazer muito mais agora, outras coisas. Não acabou a vida. Por isso não se apegue demais ao teu trabalho, porque um dia você vai não ter mais ele. E vai poder viver outras coisas, outros sonhos, outros planos. Enfim, a Bíblia vai dizer que tem 3 coisas que não são transitórias. Ela vai dizer lá em 1 Coríntios 13, que hoje nós estamos no meio do imperfeito, mas quando o perfeito se manifestar, vai permanecer o quê? A fé, a esperança e o amor. Faça planos, levando em conta a fé, a esperança e o amor. Fé para viver, esperança para avançar e amor para repartir. Amém, gente? Fé, esperança e amor. Que suas atividades sejam para a glória de Deus. E por fim, tudo começa em Deus, a vida é transitória, temporal, mire naquilo que é eterno, e a terceira lição é, a razão de tudo é Deus. Sabe o que vai ficar? Deus. No início, Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Um dia, a terra de novo vai estar vazia, e o Espírito de Deus vai continuar agindo. A razão de tudo é Deus. Romanos capítulo 11, verso 36, diz algo que eu queria que você guardasse como uma bússola
para fazer escolhas, para pensar o teu propósito. Qual é essa bússola? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso é uma bússola na hora de você fazer escolhas. Tudo é por ele, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então, meu irmão, minha irmã, olhe para Jesus, a resposta está nele. O propósito da vida é conhecer Deus e fazê-lo conhecido, como disse Billy Graham. E Deus, meus irmãos, foi tão sábio, tão maravilhoso, que Ele nos criou diferentes, com diferentes habilidades, características. Sabe para quê? Para unir pessoas, para vivermos um propósito comum. Deus nos fez diferentes aqui como igreja, para nós sermos uma igreja que se completa. Você precisa fazer parte de uma igreja, porque você vai ajudar ela a se completar. Deus mobiliza pessoas juntas numa igreja, para unir propósitos, para unir características, para unir habilidades, para unir dons, para unir potencial, para que a gente junto possa fazer mais e melhor para Ele. Não é para mim, não é para você, não é para o CNPJ, é para Ele, é por Ele, para Ele. Por isso, meus irmãos, aprenda a discernir tudo na perspectiva de Jesus. Pense como Jesus pensa, veja a vida como Jesus vê. Lembre-se que Ele está em tudo, conecte-se a Ele, e tudo começa nele. Coloque Ele no centro, e aí o teu trabalho, teus estudos, tua família, teus amigos, teu hobby, tudo vai estar alinhado com o propósito dele. E você vai conseguir glorificar a Deus, honrar a Deus, amar a Deus, servir a Deus, crescer em Deus, conhecer Deus, viver em Deus. Ei, nesse processo de busca por propósito, às vezes você vai ouvir de Jesus o mesmo que os seus discípulos ouviram lá em João 13:7. Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Guarde isso, meus irmãos. Muitas vezes na sua jornada você não vai entender o que está acontecendo agora. Aí você vai ligar o modo fé, o modo esperança, e vai dizer: eu não entendo agora, mas um dia eu entenderei. Alguém falou amém aqui? Eu ouvi um amém aqui, então eu vou continuar por causa desse amém. Bem, olha só, guarda o que eu vou te falar agora. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, coloco Ele no centro, e digo: Jesus, tudo que eu tenho, como foi aquela música, né? Eu te dou o meu melhor. Sabe o que Jesus faz? Ele nos surpreende, Ele nos usa, Ele faz mais do que a gente pensa. Eu me lembro agora de José de Arimateia. Quem lembra da história de José de Arimateia? Ele era o dono do túmulo, e quando Jesus morreu, ele deu para Jesus o quê? O túmulo dele. Sabe o que Jesus fez com o túmulo de José de Arimateia? Usou por 3 dias, depois o devolveu para ele. Devolveu para ele o túmulo. E meus irmãos, quando eu dou a minha vida para Jesus, dou o meu futuro para Jesus, dou os meus talentos, as minhas habilidades para Jesus, Ele me devolve. Ele me dá um propósito, Ele me dá um destino, Ele me dá uma missão, Ele me dá um motivo. E agora, meus irmãos, guarda isso que eu vou te falar. Sabe o que é felicidade? Felicidade é ter um propósito para viver, é ter um motivo para acordar, é ter alguém para amar e repartir a vida, é ter alguém para ouvir. Ei, você pode estar ouvindo vozes estranhas, mas nessa noite eu quero te pedir uma coisa: comece a ouvir a voz de Jesus. Tudo começa em Deus. Comece a buscar em Deus o seu propósito, a sua missão, a sua resposta, porque a resposta sempre está em Jesus. Quem quer, fique de pé, diga amém. Eu creio nisso. Viva com Jesus e viva para Jesus. Aleluia!